meu povo, Geografia 2, capítulo 28, População brasileira. Formação étnica. A população americana, segundo a classificação do antropólogo Darcy Ribeiro, pode ser dividida em três categorias, tendo como marco fundador a chegada dos colonizadores europeus, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. Os povos testemunho: astecas, maias, incas, quechuas, tupis e diversas outras etnias indígenas estabelecidas em terras americanas desde o período pré-colombiano, referente à chegada de Cristóvão Colombo à América. Os povos transplantados, povos europeus, na condição de imigrantes, que uma vez instalados, realizaram a exploração das terras e da mão de obra nativa e mantiveram seus costumes e tradições, produzindo o modo de vida do país de origem, caso dos imigrantes que estabeleceram colônias no sul do Brasil e dos que fixaram na Argentina e Uruguai, e povos africanos trazidos com o intuito de trabalhar com mão de obra na colônia. Os povos novos é a população formada pela intensa miscigenação de etnias que correspondem aos povos indígenas, europeus e africanos, ou seja, o povo brasileiro. A atual formação da população brasileira é o produto histórico da existência no território colonial dessas três categorias de povos. Antes da colonização, a população no território que corresponde à parte oriental da América do Sul era constituída de 2 a 5 milhões de indígenas, as mais numerosas e que, por conseguinte, ocupavam as maiores extensões de terras eram as etnias de e Tupi-Guarani. A partir de 1500, com o início da colonização, as etnias nativas passaram a sofrer com um trabalho compulsório nas fazendas e nas minas, o qual resultou no genocídio, que é a destruição física, e no etnocídio, destruição da cultura, transplantando aos novos dominados a cultura dominante por meio da imposição da língua, valores, costumes e principalmente da religião. A população brasileira, ela constitui-se, portanto, em uma população de origem multiétnica. Descendentes de índios, mamelucos e cafusos concentram-se na região norte e centro-oeste. Já os descendentes dos negros encontram-se em todo o território nacional. Os índices apresentados nessa tabela demonstram que no período de 1950 a 2010, assim como ao longo da história da formação do territorial do Brasil, houve uma intensa miscigenação da população, já que os grupos originais foram os indígenas, o branco europeu e o negro africano. É importante lembrar que os dados acima são passíveis de erros, uma vez que durante a aplicação do censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, feito a cada 10 anos, o método utilizado é autodeclaração dos entrevistados. Esse sistema ele gera certas distorções, sobretudo porque as pessoas pardas podem se declarar brancas ou pretas, cabendo ao recenseador apenas anotar os dados. O crescimento vegetativo e a transição demográfica. No Brasil, embora as taxas de natalidade e mortalidade tenham declinado no período de 1950 e 1960, foi somente a partir da década de 1960 que o crescimento vegetativo passou a diminuir, já que a taxa de mortalidade declina em ritmo mais acelerado que a taxa de natalidade, como mostra nesse gráfico. No Brasil, a partir da década de 1950, com a urbanização acelerada, a taxa de natalidade passou a cair de forma mais acentuada, que é de mortalidade. Consequentemente, o crescimento vegetativo ele começou a diminuir, embora ainda apresente índices muito altos quando comparados aos de países centrais. O Brasil, portanto, está passando por uma transição demográfica, que se acelerou bastante a partir da década de 1970.
É possível verificar uma redução da participação de jovens e um aumento da participação de idosos no conjunto total da população. De acordo com o IBGE, isso pode ser explicado por algumas razões. Segundo o censo realizado em 2010, a taxa de fecundidade do país, que era de 2,38 filhos por mulher em 2000, caiu para 1,86 em 2010, representando, portanto, uma queda de 21,9%. Além disso, houve um aumento da expectativa de vida proporcionado por avanços na área da saúde, da acessibilidade e no sistema previdenciário. A estrutura da população brasileira, pirâmide etária. A estrutura etária da população brasileira ela vem apresentando uma modificação resultante das mudanças no comportamento das taxas de natalidade e mortalidade e do aumento da expectativa de vida da base da população. A forma da pirâmide etária ela vem estreitando sua base e alargando seu topo, em decorrência da redução do número de jovens e do aumento do número de idosos. No que diz respeito à distribuição da população por sexo e gênero, o país vem se aproximando dos padrões mundiais. Nascem cerca de 106 homens para cada 100 mulheres. No entanto, a taxa de mortalidade é maior entre os homens do que as mulheres, uma vez que estes estatisticamente envolvem-se em acidentes de trabalho, de trânsito, com a criminalidade e, em geral, são os mais displicentes com a saúde. Assim, a pirâmide etária ela costuma apresentar maior participação feminina no conjunto da população. População economicamente ativa. O Brasil ele apresenta um dos mais baixos índices de distribuição de renda do mundo. Um dos maiores impeditivos da distribuição de renda no Brasil são os índices de inflação. Os reajustes provenientes do aumento do custo de vida raramente foram totalmente repassados aos salários. Além disso, a carga tributária sobrecarrega a população com impostos indiretos, que não distinguem faixas de renda, chegando a 50% da arrecadação, enquanto os impostos diretos, que possuem alíquotas progressivas, ou são incluídos no preço das mercadorias ou são sonegados. Especialmente nos anos de 1980, sucessivos governos agravaram o processo de concentração de renda ao aplicar seus recursos em benefícios de setores ou atividades privadas, em detrimento dos investimentos públicos em educação, saúde, transporte público, habitação, saneamento e lazer. Uma parcela da população economicamente ativa trabalha no setor primário, a agropecuária. No entanto, esse número vem diminuindo em decorrência da modernização e da mecanização do setor. Na maior parte do país, por outro lado, a agricultura é praticada de forma tradicional, extensiva. O setor industrial ele absorve uma pequena parte da população economicamente ativa, mas esse dado isoladamente não reflete o grau de produtividade do trabalho e de desenvolvimento tecnológico. Já as atividades terciárias são o setor de maior crescimento, ainda que englobem grande parte dos trabalhadores envolvidos com subemprego. No Brasil, mais da metade da população economicamente ativa está inserida nas atividades terciárias, comércio e serviços. Contudo, esses serviços são de baixa qualificação e estão assentados em relações de trabalho extremamente precárias. Na maior parte dos casos, esse tipo de atividade complementa a renda familiar ou tenta suavizar a situação de desemprego presente nos grandes centros urbanos. Basta comparar a qualidade do ensino e dos níveis de qualificação da mão de obra da maior parte da população. O aumento da participação feminina, por sua vez, está ligado à luta das mulheres pela inserção no mercado de trabalho, à perda do poder aquisitivo dos salários e à consequente necessidade de complementação da renda familiar. Essa situação ela favorece grande parte do empresariado que tem contratado mais mulheres devido aos salários mais baixos. O Índice de Desenvolvimento Humano.
Segundo dados do Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil foi o país que mais avançou no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano durante o período de 1975 a 2001. Das 3 variáveis consideradas, longevidade, escolaridade e renda per capita, a que mais se destacou foi a educação. Em contrapartida, a renda continuou concentrada. Em relação à longevidade, as mudanças foram positivas entre 1975 a 2001. A expectativa de vida aumentou de 59,5 para 67,8 anos. Ao longo da década de 1990, os avanços na educação foram mais significativos. A taxa de alfabetização aumentou entre 1990 e 2001, de 82% para 87,3%. A matrícula no ensino fundamental aumentou de 86% para 97% e no ensino médio de 15% para 71%. No mesmo período, a esperança de vida ao nascer foi de 67,6 para 67,8, enquanto a renda per capita subiu $7.349 para 7.360. Conforme o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, de 2013, mostra cerca de 74% dos municípios brasileiros que se encontram nas faixas de médio e alto desenvolvimento humano, enquanto cerca de 25% deles estão nas faixas de baixo ou muito baixo desenvolvimento humano. Distribuição espacial da população. A distribuição espacial da população durante muito tempo ficou condicionada à ordem dos fatores naturais, como clima, solo, relevo, vegetação e hidrografia. Entretanto, a partir do momento em que a população desenvolve suas forças produtivas, a influência do meio físico tende a diminuir. Ao lado dos fatores naturais, há os de ordem histórica e econômica que explicam a dinâmica de ocupação do espaço, avaliada pela densidade demográfica. A densidade demográfica ela se refere à população relativa de um lugar. Ela é a relação entre a população absoluta e a área territorial ocupada por ela. É importante destacar que a densidade ela constitui apenas uma média da população pelo território, podendo não mostrar efetivamente a distribuição por todo o espaço. Isso acontece porque ao lado de uma área densamente povoada pode existir uma escassamente povoada. No caso do Brasil, apesar da expansão da ocupação populacional pelo país, as áreas litorâneas e grandes núcleos urbanos ainda registram as maiores densidades demográficas, como é possível ver no mapa. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.